Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos finalizar a pintura desta composição, inspirada nas obras Natureza Morta, de 1967, como referência principal, e Natureza Morta, de 1961, como referência complementar, do pintor brasileiro Di Cavalcante. Para começar, vamos continuar a pintar o desenho da última aula. E é só colocar folhas embaixo para conseguir uma textura macia e uma pintura mais lisa. E use um pedaço de papel de proteção para apoiar esta região da mão enquanto pinta, para não sujar a sua arte. E separe a sua paleta de cores ao equilibrar as cores quentes com cores frias e com cores neutras, como a cor cinza, preta e branca. Eu vou escolher a cor cinza, que eu já usei no vaso e na fruteira. Para combinar as cores no céu, eu vou fazer uma dupla com a mesma cor, usando dois tons, um azul esverdeado mais escuro e um mais claro. Se eu não tiver esta cor, é só misturar a cor azul mais clara com a cor verde mais clara. Você pode passar o tom de azul mais forte. E a cor verde num tom mais claro. Para fazer este tom de azul esverdeado, que é um pouco mais escuro. Se você quer clarear o tom de azul esverdeado, é só passar o tom de azul mais claro num tom mais suave, sem apertar muito o lápis. E repasse o tom claro várias vezes para tampar bem os buracos. E passe o tom verde sempre num tom ainda mais claro que o tom de baixo. E depois vamos comparar. Vai ficar um tom semelhante. Se você quiser, você ainda pode repassar o tom de azul por cima do verde que você já passou sobre o mesmo azul, para deixar esse tom de azul esverdeado mais puxado para o tom de azul. Qualquer cor você pode repassar, até chegar num tom da sua preferência. Quanto mais você aperta o lápis, mais escuro o tom de azul esverdeado fica. Você pode escolher pintar uma área do céu com um tom mais escuro e uma área com um tom mais claro. Para isso, é só contornar antes para separar as duas áreas. Se você ainda não fez essas linhas que separam o céu com formas geométricas irregulares, é só desenhar as linhas antes, como eu vou contornar aqui, para poder separar o céu com dois tons, um mais claro e um mais escuro, com a mesma cor ou com cores diferentes. Então, antes, contorne todas as formas do céu e também as formas abaixo do céu, que é a forma da montanha.
para criar uma barreira e não borrar a sua arte. Repasse o contorno mais de uma vez para tampar bem os buracos. E depois de fazer o contorno com um tom mais escuro no céu, você pode pintar cada espaço no céu no mesmo sentido. Aqui eu vou pintar no sentido inclinado. Aqui eu vou pintar no sentido inclinado para o outro lado. E assim você vai preenchendo toda esta área mais escura. E na parte de cima eu vou usar este tom mais claro, que eu também posso contornar primeiro e depois preencher dentro. Nos morros eu vou utilizar a cor violeta num tom mais escuro e num tom mais claro e também a cor rosa, ao dividir estes morros com linhas onduladas, acompanhando a mesma linha ondulada do perfil dos morros. Primeiro eu vou criar uma linha ondulada mais para baixo, para fazer um tom mais escuro na base do morro. Depois eu vou pegar o outro tom de violeta mais claro e vou fazer outra linha ondulada um pouco mais para cima. E com essas duas linhas no morro, eu dividi o morro em 3 partes. E vou pintar com este tom mais escuro de violeta, que vocês conhecem como roxo, na parte de baixo. Eu vou pintar com este violeta mais claro no meio do morro. E com este tom de rosa na parte de cima, num tom bem clarinho. Sem apertar muito o lápis. E se você tiver um tom ainda mais claro de rosa, você pode fazer um polimento, passando este tom por cima. E no chão, um pouco mais à frente, eu vou usar a cor violeta num tom mais escuro e num tom mais claro, fazendo apenas uma divisão perto do rio com esta linha ondulada deste lado e mais linhas onduladas do outro lado, próximo das casas. E vou pintar num tom mais escuro, próximo das casas, fazendo sempre um contorno antes. E agora eu vou pintar no sentido horizontal, de um lado para o outro, até chegar nesta linha, preenchendo todo este espaço. Aponte bem o lápis para conseguir maior precisão. E você pode pintar no formato de elipse, com os cantos arredondados, para que você não crie uma pintura rabiscada. E você pode fazer a pintura no sentido horizontal, ou vertical, ou diagonal, para um lado ou para o outro, que você também pode chamar de sentido inclinado. E abaixo desta cor mais escura, próxima das casas, eu vou pintar com este tom mais claro, até chegar próximo da mesa. Mas antes de pintar o chão, eu posso fazer aquele contorno com um tom mais claro na grade. E eu vou utilizar a cor azul. E no rio eu também vou utilizar este tom de azul mais claro. E neste brilho do rio, eu vou utilizar um tom ainda mais claro de azul. Se você não tem um segundo tom de azul, você pode utilizar este mesmo azul ao pintar ele sem apertar muito o lápis, num tom bem claro. E mesmo o tom claro você pode repassar várias vezes para tampar bem os buracos. E se você quiser colocar um tom de azul esverdeado para o brilho, você também pode, ou até um tom de amarelo. E nas bordas do rio eu já vou contornar com este tom de azul. Lembre-se que o rio passa atrás das flores, do vaso, até chegar atrás destas casas aqui, ó, criando a pintura nesta conexão aqui. Lembre de apontar bem o lápis para conseguir pintar entre as flores.
Depois de pintar a grade com a cor da sua preferência, você pode passar a cor do chão entre as linhas da grade ou por cima, caso não interfira nem modifique a cor da grade. Lembre-se que você pode mudar a combinação de cores que você vê no vídeo. Nas casas eu vou utilizar as cores frias, azul e verde, e as cores quentes, amarela alaranjada, laranja, rosa e marrom amarelado. E desse grupo de cores, eu vou repetir em todas as casas apenas esse tom de azul mais escuro e esse tom de rosa mais claro. Nesta casa mais acima, eu vou combinar o tom de azul mais escuro nos retângulos com uma largura maior, fazendo um contorno antes para não me confundir, para depois preencher dentro num único sentido. E vou utilizar a cor rosa em todas as janelas. Nesta janela eu posso fazer uma divisão com uma metade mais escura de um lado e a outra metade mais clara, sem colocar muita força no lápis. E a cor diferente que eu vou utilizar deste grupo de cores é a cor verde. Nas faixas mais estreitas, com uma largura menor entre as faixas de tom de azul mais escuro, pintando no sentido vertical. Nessa casa mais ao fundo, eu vou repetir a cor azul e rosa, usando a cor rosa na janela e a cor azul na faixa mais larga da casa, e vou utilizar de diferente essa cor marrom amarelada nas faixas mais finas. Nesta casa mais para baixo, eu vou repetir estas duas cores na janela e também na faixa mais larga com o tom de azul, e nas faixas mais finas eu vou acrescentar este laranja amarelado, ou você pode chamar também de amarelo alaranjado. Lembrando que nessa janela com quadrados e retângulos, eu vou pintar um quadrado com um tom mais escuro e o outro com um tom mais claro. E no retângulo eu vou inverter, vou começar com um tom mais claro do lado esquerdo e um tom mais escuro do lado direito. Você pode trocar esses tons mais escuros e claros de lugar, conforme a sua preferência. Nesta casa eu vou acrescentar o laranja, além do tom de azul na faixa mais larga e o tom de rosa nas janelas. Lembrando que nas janelas eu vou pintar metade com um tom mais escuro e a outra metade com um tom mais claro, e usar este tom de laranja nas faixas mais finas. Sempre a cor diferente eu vou inserir nas faixas mais finas de todas as casas. Nesta casa eu vou repetir as mesmas cores desta casa. Como tem uma faixa com a mesma largura da faixa mais larga que eu vou pintar de azul, para não juntar azul com azul, eu vou usar a cor verde nela, intercalando uma faixa com azul, outra com verde, a próxima com um tom de azul e a última com este tom de verde. E nesta janela eu vou continuar a intercalar tons claros e escuros. Nos telhados eu vou pintar com a cor cinza e com a cor azul num tom mais claro. Ao dividir os telhados com uma linha na horizontal e pintar uma metade com um tom de cinza mais forte, mais escuro, e na outra metade com um tom mais claro, sem apertar muito o lápis. E vou passar este tom de azul por cima do tom mais claro de cinza. Lembre-se de contornar antes a área que você vai pintar. E quando for passar a cor azul sobre o tom de cinza mais claro, você pode apertar mais ou menos o lápis para fazer um tom mais claro ou mais escuro. Se você não tiver dois tons de violeta, você pode pintar com violeta mais escuro, com menos força na mão, para produzir um tom mais claro. E você também pode misturar
um tom mais claro da cor violeta com a cor rosa para fazer um violeta rosado. E você também pode misturar este tom de violeta mais claro com a cor azul que você tiver disponível, para ficar um violeta azulado. Agora vamos pintar. E depois de finalizar a pintura, é só enviar uma foto para o número do WhatsApp que aparece no vídeo para participar da terceira mostra virtual de artes. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!